Olá a todos, meu nome é Emanuel Souza de Abreu. É um prazer estar aqui participando do Open Bank Week. Já agradeço em nome da Secretaria de Política Econômica e do secretário Adolfo Saxida. Trabalho na coordenação geral do sistema financeiro da Secretaria de Política Econômica e agradeço a toda a equipe do Open Bank Week pelo convite. É um prazer poder compartilhar uma ideia, um trabalho que tem sido desenvolvido dentro da Secretaria e que tem tudo a ver com o Open Bank, né, com os projetos de Open Bank que estão sendo elencados nos países, principalmente dentro do Brasil, agora está a toda o Open Bank e futuramente o Open Finance. E o que as centrais gestoras, né, como mecanismo de impulso ao crédito, tem a ver com o Open Bank, né, com esse processo de Open Bank? Na verdade, tudo. E, para isso, cabe contextualizar que o Open Bank trata de liberdade, né? Trata do direito de cada um de liberar, de dar acesso às suas informações, aos seus dados. E as centrais gestoras é uma ideia que busca também dar uma liberdade às pessoas de lidarem com suas garantias. Tá? Isso fica mais claro, mas para entender esse processo é importante destacar que operações de crédito, né, a concessão de crédito do sistema financeiro, basicamente se dá por duas variáveis principais, que podem ser divididas em duas variáveis principais, que é a avaliação da probabilidade de inadimplência de cada indivíduo ou cada empresa, e também, caso essa inadimplência ocorra, da capacidade da instituição financeira ou do credor de executar o seu crédito após a inadimplência. Então, são duas variáveis. E se a gente pensar bem, a primeira variável está sendo muito bem trabalhada no Open Bank. Ou seja, com o Open Bank, com compartilhamento de informações, credores diversos podem ter acesso às suas informações de crédito e bancárias, de faturamento, de renda, e podem te avaliar melhor e precificar melhor as suas operações de crédito. As taxas de juros são tão relevantes no Brasil muito pelo risco que não se consegue medir adequadamente. Então, a partir do Open Bank, a partir do compartilhamento dessas informações de empresas, de pessoas, as instituições, né, as fintechs, as cooperativas de crédito, os bancos, poderão avaliar muito melhor os seus clientes e precificar melhor as taxas de juros, né? Então, o processo de Open Bank tende a ser uma revolução no mercado, tá? Não só no Brasil, mas no mundo todo. E nesse mecanismo, nesse processo de liberdade, né, de liberdade econômica, de liberdade de cada um fazer o que melhor entende com suas informações, o governo tem trabalhado em diversas dimensões, e isso aí a gente pode dar como exemplo a Lei de Liberdade Econômica, né, a própria LGPD, entre outros mecanismos e legislações que estão sendo criadas para que cada um possa escolher o que melhor fazer com que é de seu, né, com sua propriedade, com seus direitos, né, pessoais ou reais. Só que tem uma outra dimensão do crédito, né, como eu falei. E essa outra dimensão, que é a dimensão de como a instituição financeira ou o credor consegue alcançar após a inadimplência, não é muito trabalhada no Open Bank, tá? Porque tem muito a ver com os colaterais. Tá? E essa dimensão de ter a qualidade dos colaterais, ou seja, a capacidade do credor conseguir executar e ver a totalidade ou do débito, ou uma parte do débito, tem a ver com essa dimensão. E aí tem que haver uma dimensão de colaterais, principalmente, né? E com a força dessas garantias que são dadas. E é aqui que entra as CGGs, né, as Centrais Gestoras de Garantia, que é um projeto, que é uma atividade que está sendo formulada para se dar essa capacidade das pessoas trabalharem, né, do mercado, da indústria financeira, ter acesso em garantias de melhor qualidade. Tá? Então, é a clássica para quem gosta de estudar finanças, e tem as duas dimensões, probability of default e loss given default. Então, as centrais gestoras pegam essa segunda parte da avaliação do crédito, que implica nas taxas de juros, né, e na própria concessão ou não
determinado crédito dentro de um sistema financeiro. E essa importância dos colaterais é bom, e quem trabalha no mercado financeiro, né, ou qualquer um de nós que pegamos empréstimo no mercado financeiro, sabe que as taxas de juros variam de forma grande de acordo com o colateral. Aqui é uma característica do mercado brasileiro, essa dependência dos colaterais, essa dependência de garantia, da qualidade da garantia para se definir uma taxa de juros, né, a remuneração daquele capital. E aí eu aproveito para compartilhar, para demonstrar como isso é importante no Brasil, e não acontece em outras partes do mundo, dessa segunda parte, ou seja, da capacidade do credor em buscar realmente o seu crédito quando inadimplido. Então, aqui, se a gente for, né, espero que vocês estejam ouvindo, se a gente for no relatório do Banco Central, aí, comparar algumas operações de acordo com o seu lastro, né, de acordo com as garantias que são concedidas, nas médias das taxas de juros, a gente vê que a taxa de juros, a partir do momento que a garantia melhora, a taxa de juros reduz de forma exponencial aí, né? Então, temos a taxa de crédito imobiliário, por exemplo, aí na média, na época, de 9,3%, né? Quando você já pega um veículo, tem uma taxa de juros muito menor, de 24%, um pouco maior, de 24,1%. O crédito consignado também, que é uma garantia que é dada, né? Então, depende muito da sua renda, né? Ou seja, aquela sua garantia está lastreada na sua renda, então servidores públicos ou empregados de empresas maiores têm uma taxa muito melhor, porque eles garantem com sua renda, uma parte da sua renda para pagar a operação. E o próprio crédito pessoal não consignado com garantia, que tem a outra garantia, já aumenta mais um pouco o valor, e assim por diante, até chegarmos nas modalidades rotativas, né? Que aí chegamos a uma taxa de juros na época de 271% ao ano. Então, assim, são valores, isso dá uma dimensão de como o mercado brasileiro depende ainda dos colaterais, das garantias, para que se possa ter uma taxas de juros mais acessíveis à população e às empresas, né, de forma geral. Dito isso, o Open Bank trabalha a dimensão de conhecer o seu cliente, né, de compartilhamento de informações, de tratamento de informações, que deve revolucionar e deve facilitar a competição, a inovação do mercado, principalmente através de aplicativos ou de plataformas, e da competição entre instituições financeiras, que todos vão ter, caso o cliente escolha, vão dar acesso. Só que, e como fazer com os problemas que nós temos com garantia? E para dar essa dimensão de algumas questões que nós temos com garantias no Brasil, eu acho que aqueles que não trabalharam, mas que já foram ao sistema financeiro pegar um financiamento, eu mesmo tenho uma história pessoal. Quando eu fui comprar meu apartamento, né, meu financiamento, eu demorei um tempo para pagar, claro, né, e naquele processo, eu lembro até hoje que eu tive que passar um processo de mais de um mês, porque a instituição financeira me pediu, se você paga uma taxa já de avaliação, a instituição financeira tem que avaliar o imóvel que você quer dar em garantia, tá, para saber quanto você pode conceder de garantia primeiro. Então, por mais que você preencha hoje em dia simuladores, né, aquilo não é garantido, né, porque você preenche um simulador com o que você acha que vale o seu imóvel. Pode ser muito bem que a instituição financeira vá ao seu imóvel, engenheiro, né, contratado, a instituição financeira vai ao seu imóvel e avalie muito mais baixo. E isso é uma tendência, é um conflito inicial que se tem, porque a instituição, o credor, quer sempre avaliar um pouco abaixo o seu imóvel. Por quê? Porque ele quer que dá um crédito quanto mais baixo possível e quanto mais alto o valor da garantia dele, porque ele cobre de qualquer forma qualquer perda que ele possa ter com aquela operação. Então, o devedor, por outra posição, tem um contrário, ele quer que você avalie mais alto, né, a sua garantia, o seu imóvel, para se dar a operação de crédito. Eu lembro que naquela época, aí voltando à minha história, naquela época, quando eu fui pegar o imóvel foi avaliado um preço mais baixo, porque eu não tinha renda para pagar. Então, assim, a operação não podia ir para frente. Eu tive que depois recorrer a outros mecanismos, né, e para poder ajustar o valor para poder comprar o imóvel que eu queria, porque minha renda não era compatível de acordo com a avaliação que a instituição financeira tinha feito.
Veja que aí tem um problema, porque você já pagou as taxas, né, e a dificuldade do imóvel. Muito tempo depois, aí continuando a minha história, eu já tinha pago uma parcela do meu imóvel grande e precisava recorrer a uma operação de crédito. Como a gente viu, a operação de crédito, quando você dá um imóvel para o banco, normalmente é a alienação fiduciária que se chama. Ou tem outras formas de garantia também, mas a garantia é dada para o credor. Ele fica com aquele imóvel em nome dele, né, uma propriedade dele, inclusive registrado no cartório. Quando eu for pegar uma operação de crédito depois, né, quando eu tinha pagado grande parcela da minha dívida, eu tinha que recorrer com a operação de crédito, a de crédito consignado, que era melhorzinha. Mas veja que a operação de crédito imobiliário era taxa muito mais vantajosa, mas eu não podia recorrer àquela operação. Por quê? Porque o imóvel não estava mais em minha titularidade. Eu precisava primeiro pagar a minha operação de crédito, né, para eu poder ter o imóvel de novo e levar e conseguir uma operação de crédito imobiliário com base naquela garantia. Ou seja, por mais que minha operação, vamos dizer, que eu não lembro muito bem quanto é que era naquela época, mas vamos dizer que eu tivesse um imóvel hoje de 500 mil e já tivesse pago 400 mil. Eu tinha 400 mil de garantia poderia ser dada, porque grande parte, né, do LTV o LTV estava muito baixo em relação à operação de crédito, mas a garantia continuava travada, ou seja, eu tinha que recorrer a uma operação de crédito muito mais cara, mesmo tendo um imóvel para dar em garantia, ou seja, pagar mais caro por uma operação de crédito. Então, essa experiência que eu tive, né, e que é de todo mundo que pega um financiamento no Brasil, é de empresários também, porque isso pode acontecer com empresários, isso pode acontecer entre famílias, né, e pode acontecer, inclusive, na própria indústria, né? A dificuldade, às vezes, de outra instituição financeira que quer dar o crédito com base naquela garantia, não pode, porque a garantia está em nome de uma instituição financeira anterior. Tá? Todo esse problema de garantia se origina, se a gente for pensar, nessa noção que nós temos e que se reflete na legislação, de que a garantia é dada ao credor, ou seja, todo aquele, seja através, isso é muito bem visto na alienação fiduciária, né? Porque na alienação fiduciária, quando você vai fazer uma operação de crédito, você aliena, né, fiduciariamente, mas você aliena o seu imóvel. Então, na verdade, por mais que você tenha a posse do imóvel, você fique morando no imóvel, o nome, o proprietário fiduciário daquele imóvel, na verdade, é o banco, é a instituição financeira. Sendo dessa forma, você não pode mais alienar de nenhuma forma o seu imóvel. Tá? Então, você não consegue pegar operações de crédito e fazer qualquer coisa com o seu imóvel. A não ser morar, se você continua com a posse, isso se vê em outros tipos também de operações, que utilizam garantias, como PO, ou outras formas de outros instrumentos. Então, qual é a noção? A noção é que as garantias são dadas diretamente para o credor. Você não consegue ter garantia sem uma operação de crédito na ponta. Tá? Então, aqueles que gostam de estudar e forem verificar a legislação de alienação fiduciária, a legislação de hipoteca, a legislação de PO, sempre se fala para você conceder uma garantia, primeiro você tem que ter um credor. E essa noção dificulta muito, mas se a gente não tivesse, e se isso pudesse ser flexibilizado, ou seja, se a garantia não tivesse que ser dada diretamente para o credor, se existisse uma terceira parte que pudesse trabalhar tanto para o credor, né, quanto para o mutuário, para aquele que pega um crédito, reduzindo aí, fazendo tanto a questão, dando segurança para o devedor, né, os direitos do devedor de ter ainda aquilo que supera a necessidade de garantia, o devedor poder utilizar aquela garantia que está sendo liberada a partir do pagamento, quanto também para o credor, entre partes também, para garantir a execução e que a garantia continua forte, né, para honrar as dívidas, né, o seu crédito. Se a gente tivesse essa contraposição, esse problema poderia ser superado. E aqui que entra a ideia
que nós estamos trabalhando na Secretaria de Política Econômica, das centrais gestoras, né, das centrais gestoras de garantia, que é um serviço de gestão aí especializado das garantias, e nós transferimos, nós flexibilizamos essa noção de garantia credor para a possibilidade de você dar em garantia. A ideia é, você pode dar em garantia qualquer ativo, né, ou até um direito pessoal que você tenha, caso alguma garantia pessoal que você tenha. Às vezes você tem um familiar ou alguém que confia em você, pode garantir você. Ou seja, qualquer espécie de garantia pode ser dada, titularizada de forma fiduciária por um terceiro para garantir diversas operações de crédito. Então, a partir dessa possibilidade, para solucionar esses problemas que foram um pouco resumidos com a historinha pessoal que eu contei no início, é que surge a ideia das centrais gestoras de garantia. Tá? Isso busca solucionar aqueles conflitos, né? Ou seja, conflito de interesse, ou seja, aquele conflito que eu comentei no início, do credor querer subavaliar as garantias, do devedor querer superavaliar a garantia, teria um terceiro, né, que daria um equilíbrio a essa avaliação, né? Outros pontos também que poderiam ser resolvidos é restrição de competição, já que com o terceiro gerindo aquela garantia, ele poderia, a pessoa que tem o crédito pode oferecer aquela garantia para inúmeros credores, possíveis credores, tendo uma competição. Pense apenas no processo de avaliação, por exemplo. Então, se você tiver que avaliar o seu imóvel, você fará isso com um agente neutro, né? Vai avaliar seu imóvel e após isso, após a avaliação do seu imóvel, você pode recorrer a qualquer agente financeiro para conseguir o seu crédito, né? E bater na porta daquele que conseguia a melhor condição para você. Tá? Então, temos esse estímulo com esse novo agente, né, que consegue a titularidade da garantia em nome e a partir do interesse daquele que dá a garantia, né, mas em serviço também do credor a partir do momento que ele faz a concessão do crédito. A gente consegue resolver esses problemas, incentiva a competição e a inovação da mesma forma, né, da mesma forma que o Open Bank está fazendo com as informações. Ou seja, a informação não pertence a um banco, a informação pertence ao consumidor, né, a quem o banco presta o serviço. Então, a possibilidade de compartilhar a garantia você pode fazer analogia com a possibilidade também de você compartilhar a informação. Mas, para isso, a gente precisa de uma necessidade legal, né? A gente precisa de uma alteração legal. Existe uma necessidade de lei. Por quê? Porque toda legislação parte dessa noção de que o credor, né, que a garantia é acessória ao crédito. Então, só pode surgir uma garantia a partir do momento que você tem um crédito e um credor único. Aí, o projeto do governo, que nós estamos estudando no governo, é justamente dar esse arcabouço jurídico, né, para que esses mecanismos de mercado, as centrais gestoras de garantias, possam vir a ser desenvolvidas. E aí eu aproveito para compartilhar, então, para mostrar mais ou menos o funcionamento dessas centrais. Espero que todos estejam vendo. A ideia geral, então, é que cada um, né, cada pessoa, aqui a gente pode ter um bonequinho de uma pessoa, mas pode ser uma empresa, por exemplo, tá? Possa pegar diversos ativos, né, transferir a titularidade, né, em confiança para a CGG, uma titularidade fiduciária para a central gestora, para uma central gestora, poderiam haver diversas, né? E a partir do momento que você consegue transferir essa garantia, você iria atrás de diversas instituições financeiras podendo dar. Então, no meu caso anterior, vamos dizer que já existisse essa possibilidade hoje, e eu tivesse com o meu imóvel dado para uma CGG, para uma central gestora de garantia, ou qualquer outro nome que a legislação venha dar para essas instituições, a partir do momento que eu pagava a minha dívida, abre limites que eu posso procurar qualquer instituição financeira, não apenas uma.
né? Então, eu posso dar aquela avaliado a partir daquelas informações que a CGG vai dar para os credores, tá? Eu posso buscar crédito em diversos tipos de instituições. Por quê? Porque eu posso adicionar garantias para conseguir um maior crédito, eu posso fracionar minha garantia para conseguir um menor crédito sem alienar toda a garantia que eu tenho, né? No caso, eu preciso de uma operação de crédito, vamos dizer, de 50 mil, eu tenho um imóvel de 1 milhão, eu quero prender meu imóvel de 1 milhão para uma operação de 50, então eu reduziria bastante o valor, né, desse valor. Então a CGG informaria: olha, você pode fracionar, você tem 100 mil de garantia no imóvel. Tá? Então eu poderia, a partir desse momento, buscar diversas formas, de uma flexibilidade também muito grande de mercado, de como utilizar esse mecanismo, né? Então, a ideia é que quem dá a garantia para a CGG possua esses limites, né, claro, no mundo atual, de uma forma eletrônica, de forma digitais, e leve a diversas instituições que sejam conveniadas à CGG para conseguir o crédito, né? Então, ele vai ter isso em um aplicativo, dizendo o saldo, e a partir dali ele consegue crédito em diversos tipos de operações. Tá? E as instituições financeiras poderiam consultar, né, o tipo de garantia que cada um tem, cada empresa, cada pessoa física, cada consumidor tem dado em garantia para a CGG. Okay? Vamos pensar, então, acho que aproveito também para mostrar uma situação. Tá? Então, uma situação aqui, do ponto de vista do consumidor, né, que segue muito o que eu comentei no inicial como ponto de vista pessoal. Você dando, no mecanismo de hoje, você dando em alienação fiduciária o seu imóvel, no Banco 1, não consegue mais operação de crédito com base naquela garantia. Então, o Banco 2, você não consegue mais empréstimo. Então, você fica preso com sua garantia no Banco 1, e é muito provável que, mesmo que você consiga uma nova operação de crédito com base na mesma garantia que você tem, você fique restrito à mesma instituição financeira. Você ficando restrito à mesma instituição financeira, existe aí um problema, porque existe uma forte tendência da instituição financeira querer cobrar, majorar essa operação, porque justamente ela sabe que você está preso com o imóvel ou com qualquer ativo com ela. Então, existe um problema de mercado. Com a CGG, esse problema não acontece. Esse problema, o consumidor transferiria o imóvel para a CGG e, a partir daí, ele consegue utilizar imóveis em novas operações, né, conseguindo taxas de juros mais baixas, né, ou mais competitivas. Operações também seriam mais céleres, porque o imóvel já está avaliado, então você não precisa de todo aquele mecanismo. Então, vamos dizer que o imóvel foi avaliado, você já sabe o valor do imóvel e você pode recorrer a qualquer instituição financeira conveniada à CGG. Tem uma maior capacidade de negociação também com a instituição financeira, porque ela sabe que aquele imóvel você pode procurar em qualquer outro, e conseguiria operações mais baratas, né, não necessário mais de custos cartoriais, né, pois você já estaria, a CGG já teria feito todos os registros cartoriais, tá? Uma vez feito na titularidade da CGG, você não precisa fazer novos, porque aquela operação já está registrada com a segurança que os cartórios de registro de imóveis fazem hoje. Aproveito aqui, tendo visto o tempo que temos pouco, passamos para a fintech. Esse mecanismo pode ser utilizado por diversos tipos de instituições, né, financeiras. Aproveito para utilizar aí o caso das fintechs, né. As fintechs trabalham normalmente com operações diversas, né, eles unem as fintechs peer-to-peer, unem aí financiadores e pessoas que estão buscando crédito, buscando recursos. E para unir essas pontas, você tem que ter uma igualdade de interesse de capital. Então, assim, a partir do momento que você consegue fracionar essas garantias nessas plataformas dadas pelas fintechs, você consegue, inclusive, ter uma maior gama, né, de pessoas que queiram emprestar. Ou seja, às vezes, uma pessoa, determinada pessoa, tem um capital para te emprestar, mas não tem todo o capital necessário que você gostaria. Então, você conseguindo fracionar, você consegue fazer diversas operações de crédito, inclusive com diversos financiadores, abrindo muito mais o capital. Então, a partir do mecanismo atual, você não conseguiria fazer essa operação, mas a partir da CGG, sim, porque ela possibilita fracionar a sua garantia em diversas operações de crédito com diversos credores, estimulando, inclusive, a competição
através de mecanismos de mercado com as fintechs. Outro, como eu falei, é as próprias cooperativas. Cooperativas trabalham com cooperativas singulares, e elas, às vezes, não têm capital suficiente para absorver todas as operações de crédito. Com o mecanismo da CGG, essas operações são viabilizadas, porque a CGG recebe essas operações da mesma forma que as fintechs fazem. Diversas operações, diversas cooperativas singulares podem oferecer parcialmente o crédito, tá? Lastreados em apenas uma garantia. Então, essa é a nossa proposta, e ela acaba culminando, né, em resumo, em diversos ganhos aí econômicos que nós estamos discutindo dentro do governo, que é o quê? A partir do momento que você melhora as operações de crédito de forma sistêmica no sistema, você também libera mais capital para os bancos, os recursos. Os bancos têm que ter um recurso, um capital próprio, né, para suportar suas operações, né, evitar que os bancos quebrem aí por incapacidade. O Banco Central exige que ele tenha um capital regulamentar, prudencial. A partir do momento que eles têm operações com garantias, com colaterais melhores, de forma sistêmica, em uma relação maior do que em operações sem colaterais, o capital também é usado de uma forma muito mais eficiente, disponibilizando mais crédito, né, para o mercado. Então, temos aí um aumento, né, do crédito. A gente verifica um potencial aumento do crédito com a utilização dessas centrais gestoras de garantia, um aumento, por consequência, do PIB, um aumento no ambiente de confiança, né, de concorrência com operações de crédito mais bem lastreadas, né, um aumento para o sistema de segurança, de qualidade de informação para o mercado, pela especialização, por ganhos de escopo e de escala também, por essas centrais começarem a fazer todo o serviço que muitas instituições pequenas não têm capacidade de fazer por falta de escala. Agilidade também na alienação desses imóveis pelo mecanismo de especialização, tá? A interligação também, que essas instituições teriam com os cartórios, fariam esse processo muito mais em todo o Brasil. Os bancos aumentariam a capacidade de concessão de crédito, como eu falei, no Instituto do Capital, que seria alocado melhor em operações mais bem classificadas, exigindo menos capital. Para os clientes, seria uma redução na taxa de crédito, uma liberdade no uso do seu imóvel de crédito, né, de imóveis, mas o principal ganho é com imóveis, né, porque são as menores taxas de juros, mas outras formas de ativos também podem ser dadas para as centrais. Essa é a ideia que está sendo trabalhada dentro do Ministério da Economia. E redução aí de taxa de juros, né, burocracia, subsídio para o sistema, redução da burocracia também, custos de cartoriais, de insegurança jurídica, que operações de crédito estão sendo transferidas de operações carecas, né, sem garantia para operações com colaterais, e o cliente, taxa de juros e burocracia. Então, nós aqui na Secretaria de Política Econômica estamos empolgados com a ideia, acreditamos que é um mecanismo que pode revolucionar bastante o mercado brasileiro, da mesma forma que o Open Bank que irá, com certeza, revolucionar o mercado. E essa outra fase do crédito, que é a melhora dos colaterais, também será bastante impulsionada com o uso das centrais gestoras ou qualquer outro nome que se dê. O importante é o mecanismo que está sendo criado e o arcabouço jurídico e regulatório que será criado pelo governo. Eu termino aqui minha apresentação, mas já agradeço novamente o convite. É um prazer poder participar das discussões, me coloco à disposição para qualquer informações ou sugestões. Meu e-mail está aqui na tela, qualquer um pode encaminhar dúvidas e sugestões, vai nos ajudar bastante aqui no Ministério. Agradeço novamente, me despeço de todos com um abraço e desejando ótimos trabalhos no Open Bank Week. Agradeço novamente a toda a equipe do Open Bank Week pelo convite. Foi um prazer, estamos à disposição. Um abraço a todos, ótima semana de trabalho.